a gente passou uma semana falando, né, sobre a ansiedade, como lidar com ela, como não deixar que a ansiedade tome conta da nossa vida, né? Porque para e pensa, o que vocês acham, né? Como que estão as pessoas hoje? Como será que está a ansiedade do povo, né? Será que eles estão conseguindo lidar com todos esses problemas? Então, aqui vamos só relembrando, um minutinho. Nós tiramos um tempo, falamos sobre a história, sobre a nossa história, a história daqueles que nos precederam, né? Sobre a ansiedade e muito da técnica do que a gente fazer. Será que vocês conseguiram ir lá, treinar, fazer em alguém? Eu espero que sim, porque é só fazendo na outra pessoa que nós vamos ver o efeito que tem para eles e para nós também. Então façam. Até eu comentei que as pessoas que trabalham na área, né, que assistiram às lives, se fizerem em alguém, faz um filmezinho, né, grava, mas a sequência inteira, os pés, as costas e o que nós terminamos na cabeça. Que aí eu vou dar um certificado de participação. A Elaine está falando que fez. Ai, que bom, Elaine, isso é bom. Mas quem quiser o certificado, então é só me manda para mim no direct uma mensagem. Ou se está lá no grupo, eu vou colocar e vou abrir amanhã para as pessoas poderem comentar no grupo que querem também, certo? Aí tem o certificado de participação quem trabalha na área, né? Que vai ser muito bom, né? Porque aí mostra para as pessoas que já aprenderam e estão fazendo. Por isso que eu quero que façam um filmezinho, né, fazendo, para a gente ter certeza que vocês aprenderam, né? Aí, assim, relembrando, né, o que é a reflexologia prática. Nós não vamos falar tudo o que nós falamos a semana inteira. Só assim, bem brevemente, porque às vezes a pessoa fala, por que você está chamando de reflexologia prática? É o nome que nós demos ao método que nós desenvolvemos, né, nos últimos 40 anos de trabalho. É você usar a reflexologia nos pés, algumas vezes nas mãos, que nem, por exemplo, nós comentamos, né? Vamos supor que uma pessoa, ela tenha um problema grave no pé. Ela não vai poder fazer massagem nos pés, e daí? Faz nas mãos. O Dr. Fitzgerald, o trabalho dele foi só nas mãos. Outros médicos da época dele, né, que é uma história bem grande, também faziam só nas mãos. O Dr. Healy também fazia só nas mãos, depois alguma coisa no pé. Mas quem realmente começou a ver a importância de fazer nos pés foi a Eunice Ingham. Então foi ela que mapeou totalmente os pés, né? Agora, antes dela, tanto o Fitzgerald como o Dr. Healy mapeou as zonas, quer dizer, era o caminho para você saber onde que estava cada órgão do corpo, né? Então, é muito importante a pessoa aprender a história, né? Como nós já conversamos aqui. E para que serve, né? Então, relembrando, para que serve a reflexologia? O que nós vamos conseguir com ela? É uma facilitadora de boa saúde. Por quê? Às vezes a pessoa... Só para vocês terem uma... Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que ela viu as lives, né? E ela falou assim, olha, eu tenho um problema grave de obesidade. Estou fazendo um monte de coisa e não está resolvendo. A reflexologia resolve? Ela resolve. Mas a pessoa tem que fazer a parte dela, que foi o que nós comentamos a semana toda. É a mesma coisa que você vai no médico, o médico vai dar um remédio. Será que o remédio resolve se a pessoa não fizer a parte dele? Não. Só que, infelizmente, que às vezes nem com a medicação acaba não resolvendo. Agora, nós vimos, assim, o quanto a reflexologia, ela é útil e o quanto ela realmente ajuda as pessoas a conseguir resolver os problemas dela e melhorar a condição inteira de saúde dela.
Então, faça uso, viu? Faça uso. Você que quer trabalhar com isso, ótimo. Não quer, mas faça uso dela. Ou aprenda para fazer em casa, ou vai num reflexologista para ele cuidar de você. Mas, de alguma forma, incorpore isso na sua vida, né? No dia a dia de você, na semana. Porque quantas vezes a gente fala assim, eu não tenho condições de pagar um tratamento. Mas pensa quais são as suas prioridades, né? O que você está fazendo da sua vida? Porque às vezes a gente não tem tempo para isso, mas tem para outras coisas. Então, a saúde é a coisa mais importante nossa. Porque se a gente não tiver saúde, como que a gente vai poder fazer outras coisas na vida? Não vai conseguir, né? Então, é muito importante fazer isso, né? E aí, o que a gente vai ganhar, então, se nós fizermos isso? Nós vamos ganhar saúde, bem-estar. Que coisa melhor do que a gente levantar e a gente estar se sentindo bem para cuidar dos nossos afazeres, cuidar da nossa família. Quem trabalha, ir para o trabalho sem estar de cara feia ou sempre assim zangado, né? Parece que está sempre zangado com o outro. A gente não quer viver dessa forma, a gente quer estar bem, quer levantar bem e conseguir conversar e trabalhar e ajudar outros também, né? Isso que é a coisa mais importante na nossa vida, né? Então, agora e quanto àqueles que trabalham na área, né? Por que fazer um curso de reflexologia prática? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu já fiz um curso de reflexologia. Tudo bem. Eu já tenho um mapa. Se você entrar na internet mesmo que seja, você vai ver quantos mapas que tem de reflexologia. Nós vamos dizer um está errado, o outro não? Não. O importante é que dê certo. O que nós fazemos aqui, o nosso trabalho, é usar o mapa da maneira que a Eunice Ingham, ela mapeou, que realmente nós, nesses 40 anos, nós vimos que funciona. Ele funciona, e muito. Não usamos nenhum tipo de aparato para fazer a massagem, como nós já conversamos, né? Não usamos nenhuma coisa, um ferrinho, uma caneta, não. Por quê? O pontinho é o tamanho da cabeça de uma agulha. Como que a gente vai conseguir trabalhar ele com alguma coisa? Fica difícil. Agora, o melhor instrumento que existe é a mão da gente. Então, com a mão, você consegue realmente ir lá e sentir. Você vai sentir os pontinhos, você vai sentir o calor da região, você vai conseguir perceber a dor da pessoa quando você está trabalhando. E é interessante, porque você consegue perceber isso daí, né? E a pessoa que está fazendo a sessão para uma outra pessoa, ela tem que ser muito observadora. Analisa, olha, veja qual a reação da pessoa, vai conversando, mas fica atenta ao que a pessoa está fazendo, o que a pessoa está falando. Às vezes ela tira o pé, né? Às vezes você está lá fazendo a massagem e ele não está querendo continuar com o pé ali, não. Diminui, continua conversando, que às vezes quando menos espera, a pessoa ficou ali tranquila e a gente conseguiu, né, dar a sessão de massagem inteira para ela, né? Então, isso daí vai ajudar muito a quem quer trabalhar, é sempre ter isso daí na mente, de parar e pensar aquilo que está fazendo, né? Então, nós aqui, eu e meu marido, ele não está aparecendo muito, mas ele sempre ajuda bastante, viu? E a gente sempre começou a pensar assim, o que fazer com todo esse conhecimento que a gente tem, né? Porque é muito tempo de trabalho. Para falar para vocês assim a verdade, teve uma época que eu falei que eu não iria mais trabalhar com reflexologia, com massagem nenhuma. Só que depois você para pensar, mas o que foi que aconteceu? Foram situações na vida muito difíceis que afeta todo mundo, não tem jeito. Então, da mesma forma, mesmo eu trabalhando tanto tempo, tem períodos difíceis da vida. E ainda bem que a gente tinha aqui a reflexologia para ajudar a passar e sair desses períodos difíceis, viu? Ajudou muito, muito mesmo. E sempre eu com meu marido ficava pensando assim, o que nós vamos fazer, né? Com todo esse conhecimento que a gente tem. Eu ia mostrar para vocês hoje, eu não tive tempo de fazer isso,
a quantidade de apostilas que nós temos de todos os cursos que a gente deu, já que são muitas, muitas mesmo. Então, nós decidimos voltar a lecionar, a dar os cursos novamente de massagem. Nós vamos começar com os fundamentos da reflexologia, vocês já tiveram uma ideia do que é, né? Porque mesmo para a pessoa aprender, ela não consegue aprender tudo de repente, não existe isso, né? Não tem como. É como na escola, você começa lá do básico e depois você vai acrescentando conhecimento a isso, né? Então, o primeiro curso que a gente dá seria os fundamentos da reflexologia, como uma introdução. Aí, nessa introdução, então, eu gostaria de passar para vocês, mais ou menos como que seria para vocês terem uma ideia do que é o curso de massagem, né? Talvez você vai falar assim, mas para mim não interessa. Não tem problema. Você vai saber o que é, se um dia você tiver interesse. Não é somente para quem vai trabalhar, para a gente fazer um no outro, na família, mas você talvez conheça alguém, não, a pessoa fala, eu gostaria de aprender, você pode falar, tem esse curso que vai ensinar dessa forma. Então aqui, olha, eu até deixei aqui aberto no... antes disso eu gostaria de falar uma coisa que eu achei interessante. Hoje eu coloquei também lá no YouTube, porque algumas pessoas não conseguem abrir o WhatsApp, né? Tem dificuldade, dependendo do lugar, fica difícil. E tem uma amiga muito querida que está lá na África. E ela queria assistir, mas também não conseguiu assistir porque ela não tem o Instagram. Aí ela conseguiu assistir pelo YouTube. E olha que bonitinho que ela deixou escrito hoje lá no YouTube, ontem, né? A Antônia Pungo, está lá na África. Ela escreveu assim, olha. Incrível mesmo. Eu tenho escoliose. Agora mesmo estava com uma terrível dor na coluna. Fiz a massagem nas mãos, na área que me foi indicada para a coluna e funcionou mesmo. Até duvidei quando comecei. Por incrível que pareça, funciona mesmo. Obrigada de coração por essa aula maravilhosa. Gente, não é para a gente ficar feliz, né? Muitas pessoas colocaram aqui quando eu estava fazendo a live, colocaram várias, falando, né, da massagem, mas eu não consigo, eu acho que eu não consigo, não aprendi a deixar gravado. Mas eu agradeço muito, viu, do que vocês falaram, do que fizeram, que mandaram pelo WhatsApp falando, então foi muito bom. E vocês vão ter que ficar um pouquinho ouvindo a Sherry lá na cozinha, porque não tem jeito, ela não vai parar. Andando com as redes sociais, eu falei assim, olha, meu filho não tem tempo, o trabalho dele não tem. É eu mesmo que tenho que aprender tudo. Por quê? Não importa a idade. Eu acho, para mim, eu não vejo assim, a idade como um empecilho para nada. O que eu vejo empecilho na vida é a mente da pessoa. Aí sim vai ser um empecilho. É a pessoa achar que ela não consegue aprender, que ela não tem condições de fazer nada, que ela não se sente preparada para nada. Eu acho que a mente nossa, a gente pode aprender aquilo que a gente quiser. Tudo que a gente se propor em aprender, a gente aprende. Então, eu não consigo fazer alguma coisa, eu vou lá, vou tentar aprender de algum jeito. Hoje a gente tem o Google, que você consegue aprender de tudo, né? E tem pessoas maravilhosas aí fazendo coisas assim, de forma gratuita, ou às vezes mesmo eles têm que vender, porque é trabalho deles, né? Tem cursos muito bons que a gente pode fazer, então a gente vai aprendendo. Então, use isso também como incentivo para ajudar a sua família. Às vezes você tem a mãe, passou dos 50, passou dos 60, eu não posso fazer mais nada. Não, qualquer um pode fazer. Só que para a pessoa fazer, ela tem que estar bem. Então, às vezes você precisa ver, mas qual é a alimentação da pessoa? Quanto de água a pessoa toma? Né? Será que ela faz uma caminhada? Será que ela se cuida? Ela pensa em se cuidar? Então, tudo isso daí são as coisas que nós precisamos pensar, não só para nós, mas para ajudar os outros. Agora, aqueles que são jovens,
É muito fácil o jovem achar que a juventude é eterna. Eu acho que quando a gente é muito jovem, a gente não pensa muito como vai ser o futuro da gente, né? A gente acaba não pensando muito lá na frente. Mas para pensar o que você quer da sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que você imagina que vai ser o futuro? Por experiência própria, eu vejo assim, olha, o tempo passa rápido demais, muito rápido. Você começa a vida, daqui a pouco, quando você vê, já passou 40 anos. Olha que coisa, né? Mas eu não falo isso assim, sou saudosa, fico lá imaginando o passado, não. Eu acho lindo lembrar as coisas boas do passado. Isso sim, isso eu gosto. Relembrar os momentos felizes que a gente teve, como no nosso trabalho, por exemplo, né? Eu contei para vocês nessa semana algumas coisas que aconteceram com a gente. E foi muita. A gente fez muitas amizades que são amizades que duram todo esse tempo, desde o tempo que nós começamos com a reflexologia. E na nossa vida, as coisas boas que a gente tem, que já comentei com vocês já, né, que para nós, né, a gente se sente abençoados, porque nós tivemos a oportunidade, eu e meu marido, a gente tem uma vida espiritual muito boa, usa a nossa vida no serviço a Deus para ajudar outras pessoas também, né? E além disso, a gente tem aprendido a reflexologia. Então são duas coisas assim que nos deram uma família feliz. Teve problema? Teve. E muitos, quem nos conhece, que está aqui me ouvindo, tem várias pessoas que conhecem a gente, sabe tudo que a gente passou nesse decorrer do tempo. Mas isso daí não fez da gente pessoas tristes, que acham que não pode fazer mais nada. Ao contrário. Aquilo que nós conversamos essa semana sobre a ansiedade, lembra que nós falamos que a gente tem uma escolha, né? A gente pode escolher ficar sofrendo pelos problemas, ou a gente pode escolher aprender com os problemas e usar esses problemas que nós aprendemos como trampolim para melhorar. Então a gente tem tudo para melhorar cada vez mais. Isso que eu mostrei para vocês essa semana aqui, o objetivo foi mostrar para vocês que vocês podem usar para vocês mesmos. Vocês podem continuar, se quiserem entrar lá no YouTube e se inscrever, eu vou continuar dando bastante coisa gratuita lá, o quanto eu puder ir fazendo. Isso daí já era algo que era a minha ideia. Então, essa semana foi assim, para mim foi muito boa, gente, foi bom demais, viu? Foi realmente gratificante eu poder falar com vocês, passar. Eu vou continuar fazendo, que nem eu já comentei com vocês aqui. Tenho outras atividades que eu dedico muito tempo. Tenho a família para cuidar também. Mas eu acredito assim, para mim, né, que nem eu estava falando para vocês, eu tenho que ter alguma coisa que eu gosto de fazer, porque acaba me fazendo bem para o meu sistema nervoso também, né? Porque ninguém é de ferro, todo mundo precisa de uma ajuda, todo mundo precisa de alguma coisa. Então, cada um tem que procurar aquilo que faz bem para ele e fazer, né? Não adianta você ficar pensando, fulano faz alguma coisa para mim, que nem nós já comentamos, eu não consigo fazer, ou preocupado que os outros vão pensar de eu estar fazendo. Não. Para e faz, é a gente que tem que se sentir bem com o que está fazendo. Viu? Então façam. Façam alguma coisa que seja bom para vocês. Façam alguma coisa que realmente você faz e você vai falar, não, isso vai ser benéfico para os outros e vai ser benéfico para mim também. Tenham na mente que qualquer um pode fazer o que quiser, desde que tenha disposição e vontade. E procure ajuda quando não consegue. Converse com quem sabe, procure conversar, falar, né? Para daí conseguir se sentir melhor e lidar com a ansiedade, que foi
o que nós vimos essa semana inteira. Então, por favor, se você não assistiu ainda todas as lives, volta, assiste devagar, viu? Lá nas lives que estão no YouTube, eu vou tentar ver se eu consigo fazer um trabalho de separar cada, vamos supor, a pessoa quer ir lá e só ver a massagem. Eu vou ver se eu separo por minutos, porque daí a pessoa entra lá e vê o que ela quer. E vou colocar mais algumas coisas lá, entrem lá e vejam o que tem já, porque já tem mais algumas coisas lá que eu já tinha gravado na época da pandemia, que a gente estava em casa, eu já tinha gravado algumas coisas que vocês podem usar também, tá bom? Vocês me desculpem hoje que o barulho aqui não teve jeito. Vocês estão vendo que ela continua, é que ela tá doentinha, então ela quer ficar perto de mim, mas aí ela escuta eu conversando, ela começa a fazer barulho. E eu resolvi fazer aqui, não na sala de massagem, e acabou vocês ouvindo o barulho. Tá, mas eu agradeço muito, viu, de vocês terem vindo aqui, terem tirado esse tempinho para conversar um pouco comigo. Depois vai ficar lá no Instagram, vai ficar a live, também vou colocar no YouTube. E qualquer coisa vocês mandam uma mensagem. O que tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa sobre massagem, algum problema, vocês podem mandar um direct que a gente, com prazer, a gente responde. O que a gente puder ajudar, mesmo as pessoas que trabalham, às vezes eles mandam algumas dúvidas pra gente. Dentro do que a gente pode ajudar, a gente vai conversando, vai falando, independente se a pessoa já trabalha ou não com isso, tá bom? E obrigada a todas as queridas que estão aqui, os queridos que vieram aqui ouvir um pouquinho, tá bom? Mas vocês fiquem atentos que nós vamos fazer mais lives assim, para poder ensinar vocês também a ir se cuidando, né? A cuidar no dia a dia, que é isso daí que a gente deseja. E aqui é a nossa internet hoje, tá? Uma boa noite para vocês, viu? Que vocês tenham uma semana muito abençoada. E tudo o que precisar, gente, o que depender da gente, se a gente puder, a gente está aqui para ajudar, tá? Muito obrigada por essa semana maravilhosa que nós tivemos juntos, que foi muito bom pra gente, né? E fiquem com Deus e se puderem, compartilha, que é isso daí que o algoritmo fica esperando, que a pessoa compartilhe e deixe um comentário lá pra gente, tá? Uma boa noite e até breve, a gente conversa mais.